Boa tarde, então, para todo mundo. A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre população, e aí a gente vai ver algumas coisinhas, né, muito importantes. Nas duas últimas aulas, a gente estava vendo sobre algumas questões sobre. Na aula passada foi sobre migrações, né, movimentos migratórios. Na aula anterior, a gente começou, de fato, os principais conceitos dentro da geografia da população ou demografia, né, que é a mesma coisa. E aí, dentro desse estudo, a gente pode perceber que, durante a história, houveram algumas teorias, né? Teorias são pensamentos que algumas pessoas ou alguns grupos de pessoas começam a escrever sobre aquilo naquele momento histórico que elas estão vivendo, e aí elas vão falando alguma coisa sobre aquilo, né? A gente vai ver que essas teorias que são muito antigas, elas naquela época elas eram aceitas. Hoje, se a gente for analisar essas teorias, a gente vai ver que elas são bem ultrapassadas, né? Porque a gente vai ver que hoje a gente leva em consideração outras coisas que naquela época, de repente, eles não poderiam levar em conta, tá? Então, a primeira teoria que eu quero que vocês saibam, né, que já vai ser tema das nossas atividades, é essa teoria malthusiana, tá? Teoria malthusiana, que foi escrita por esse cara aqui, o Thomas Malthus, tá? O nome dele é Thomas Malthus. E aí, conforme o seu estudo, ensaio sobre o princípio da população, ele começou a escrever esse estudo, né, sobre a população daquela época. Professor, Oi? a sua voz tá um pouco baixa pra mim. E eu aumentei no máximo aqui. Mas ainda tá baixa um pouco. Eu não sei. Aqui é o máximo que eu posso fazer, gente. Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Então tá bom. É, ele começou a falar sobre fazer esse estudo sobre população, né? E ele afirmou que a população mundial cresceria em um ritmo muito rápido, do jeito que estava crescendo naquela época, né? Comparado por ele por uma progressão geométrica, vocês vão estudar isso em matemática em algum momento da vida de vocês, eu não lembro em que ano, mas vocês vão saber o que é PA e PG, né? Progressão geométrica, e a produção de alimentos cresceria de uma forma mais lenta, né? Se comparada a uma progressão aritmética. Então é mais ou menos assim. Na matemática a gente costuma usar um gráfico, né? E aí a gente vai notar que os alimentos eles vão crescer em um ritmo, segundo esse cara, né? Segundo o Thomas Malthus. E a população vai crescer em um ritmo superior. Isso quer dizer que em um determinado momento não vai ter alimento para a quantidade de gente que estaria crescendo naquela época. Isso segundo essa teoria dele. Né? Então, a PA seria essa linha e a PG seria essa linha, ou seja, o crescimento de alimentos seria de uma forma lenta, em um ritmo lento, e o crescimento da população seria em um ritmo mais acelerado. Então, é isso que a teoria dele dizia. E ele começou a se preocupar, porque se a população cresce mais do que a gente consegue produzir alimentos, vai chegar em um momento que a população vai começar a passar fome, né? Por conta desse crescimento dessas duas coisas. Aí aqui, ó, concluiu que sendo assim, faltariam alimentos para todos os habitantes da Terra, né? Críticas, opa, desculpa, gente. Vamos lá. Críticas à tese central de Malthus. Naquela época, ele, né, não considerou que havia avanços técnicos na área da agricultura.
Então, para ele, a agricultura sempre seria daquela forma, as pessoas colhendo com as próprias mãos. Ele não previu que fossem surgir máquinas que fossem trabalhar na área rural, no campo. E essas máquinas fossem acelerar, ou seja, fossem aumentar a produção de alimentos no mundo. Ele não previu isso. Então, por isso que a teoria dele, essa teoria em que os alimentos iam crescer de uma forma mais lenta que a população, é uma teoria errada, né? Para hoje, se a gente for analisar. Por quê? Porque hoje a gente sabe que muitas máquinas, né, muitos tratores, muita tecnologia está aliada à produção de alimentos hoje. Então, não a população não passa fome por conta da produção de alimentos. A população passa fome por conta de outras coisas que a gente vai ver já já quando a gente for falar de uma outra teoria. Então, a tese do Thomas Malthus, a teoria malthusiana, né, ele dizia que a população cresceria de uma forma maior do que a de alimentos. É isso que vocês têm que saber. A população vai crescer de uma forma maior, mais rápida do que de alimentos. E com isso, a população iria chegar um momento que ia passar fome. Tá? Essa é a teoria de Malthus. Ele também não considerou as reservas de alimento dos mares e dos oceanos, né? Que a população hoje com certeza consome esse tipo de produtos, né? E não levou em conta outras regiões do planeta como áreas de solos férteis, como por exemplo o Brasil e outras regiões com solos muito férteis e possíveis para a produção de muitos alimentos. Então, nada disso foi considerado na teoria de Malthus, ok? Por isso que, para hoje, a teoria dele não serve. A gente só precisa estudar porque ela foi um primeiro passo para que a gente construa um pensamento dentro do crescimento da população mundial. Mas vocês têm que saber que a teoria de Malthus, ou seja, a teoria malthusiana, a população cresce de uma forma mais rápida do que a produção de alimentos. É isso que vocês têm que saber. Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá. Depois dessa teoria... Oi, pode falar? Não, só respondendo. Você perguntou se Ok. estava tranquilo. Beleza, beleza. Depois da teoria malthusiana, surge uma outra teoria, que a gente vai chamar de neomalthusianismo, ou teoria neomalthusiana, tá? Neo significa novo. Então, eles vão pegar eles vão pegar algumas coisas que a teoria malthusiana estudou, não todas, porque eles sabem que a teoria malthusiana estava errada em algumas coisas, e vai trazer para poder criar uma nova teoria, que é a teoria neomalthusiana, né? Ou neomalthusianismo, é a mesma coisa, tá bom? O acelerado crescimento da população mundial após após a Segunda Guerra Mundial, ela é menor nos países mais desenvolvidos economicamente, ou seja, os países mais ricos daquela época, né, vão ter um crescimento menor da população na época da Segunda Guerra Mundial, tá? E é maior nos países menos desenvolvidos economicamente, como o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil, na época da Segunda Guerra Mundial, estava dentro desse grupo de países menos desenvolvidos economicamente, assim como os outros países do mundo, né? Que não estavam aliados à Segunda Guerra, enfim, aliados, né, diretamente à guerra. Com a redução da taxa de mortalidade em porcento, né, a gente vai ver como isso acontece, o uso de antibióticos, vacinas. Então, com a Revolução Industrial, com as guerras, vão surgir muitas curas para muitas das doenças que na época, que para hoje é muito simples para a gente, mas que na época eram muito complexas, né? Então, a Segunda Guerra, a Revolução Industrial, tudo isso vai fazer com que a medicina,
os tratamentos médicos melhorem para a população, e isso vai fazer com que a taxa de mortalidade vá reduzindo, tá? No mundo todo, né? Em uns países mais, outros menos, mas essa seria um passo muito importante para a redução da mortalidade mundial, tá? Um grande percentual de jovens dos países periféricos ou menos desenvolvidos trará sérios encargos econômicos com a mão de obra, né? Então, os jovens são muito importantes, né, para a produção da nossa economia, tá? A formação dos países periféricos de áreas de grande concentração de miséria, né, gerou situações de risco para o sistema capitalista internacional e favoreceu a expansão do socialismo sobre a influência da União Soviética ou da China, né? Isso vocês vão ver um pouco mais a fundo no 8º e no 9º ano, tá? Não vamos aprofundar muito nisso, não. Mas é só para a gente contextualizar o que vivia a população mundial na Segunda Guerra Mundial, tá? Não se preocupe. Ideia central da teoria neomalthusiana, tá? Preocupação: excesso de gente, explosão demográfica, ou seja, explosão da população, né? Muitos países com crescimento populacional muito alto, é mais ou menos isso, tá? Encargos econômicos, países capitalistas se preocupam com a miséria dos países periféricos, né? Os países mais pobres. Isso principalmente aonde? Na América Latina, na Ásia e aonde? Na África. Então, todos esses problemas elencados aqui eram principalmente dessas regiões, da América Latina, da Ásia e da África, né? Solução proposta pelos neomalthusianos. Eles propunham um controle da natalidade. Aqui, ó. Principal característica do neomalthusianismo, ou da teoria neomalthusiana, é o controle da natalidade. É o que fizeram, por exemplo, na China, né? Comentei com vocês há 2 semanas atrás, com a política do filho único na China, né? Que lá só era possível, né? Hoje já deu uma flexibilizada, mas só era possível durante 30 anos cada família ter apenas um filho. Isso é controle da natalidade. Então, o governo vai obrigar a população a ter apenas um filho, né? Controle da natalidade, ou seja, controlar quantas pessoas estão nascendo, né? Não reprimir os abortos ilegais, ou seja, naquela época, ideias, né, de não reprimir pessoas que queriam fazer abortos ilegais, né? Essa seria uma das ideias da teoria neomalthusiana também. Outro, esterilização em massa das mulheres, né? Deixar as mulheres estéreis para não terem mais filhos, né? Isso é bem cruel, inclusive, né? Laqueaduras, ligaduras de trompa, né? Que são procedimentos que se fazem nas mulheres para que elas não tenham mais filhos, né? Então, essas são ideias que surgem nessa teoria neomalthusiana, tá? Que a culpa do crescimento populacional é culpa dos países pobres. Basicamente é isso, né? O que a teoria neomalthusiana fala, gente? Que a culpa do crescimento populacional é dos países pobres ou dos países periféricos. E por conta disso a população vai crescer muito, né? Então, por isso tem que controlar o crescimento populacional desses países. Essa é a ideia central, tá bom? Tese central: o rápido crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, ou seja, para eles, quanto mais a população crescesse, mais problemas econômicos, né, os países teriam, né, acarretando sérios problemas de pobreza, fome, miséria, né, ligadas às altas taxas de natalidade. Professor, o que é taxa de natalidade mesmo? Taxa é o número de nascidos, né? O número de nascimentos em um país em um determinado período. Então, por exemplo, qual é a taxa de natalidade do Brasil de 2020? Aí a gente vai pegar quantas pessoas nasceram no Brasil em 2020. Tranquilo? Aqui alguns métodos contraceptivos, né, que nasceram
junto com a teoria neomalthusiana, né? Desculpa, gente. Os contraceptivos, né, que muitas mulheres hoje tomam, né? A liga... Por que... Vamos... Isso, fica aí. A laqueadura, né, que é... Desculpa, gente, eu não sei por que está passando, não é para passar. Tá difícil aí, né, professor? É, porque tá no automático aqui, tá? Mas aqui são alguns métodos contraceptivos que muitos conhecem, né? Preservativos, adesivos, né, contraceptivos, vasectomia para os homens, né? Preservativos masculinos e femininos e tudo mais, tá? Vou passar isso. Ele não quer segurar. Teoria reformista ou teoria marxista é a nossa terceira teoria. Então, a gente viu a teoria malthusiana, que dizia que a população crescia de uma forma muito rápida e o de alimentos de uma forma mais lenta, então ia chegar um momento que a população ia passar fome. Depois veio a teoria neomalthusiana, que dizia que a culpa do crescimento populacional, né, da pobreza, são os países pobres, e que para isso tem que controlar a população dos países pobres. E a terceira teoria se chama teoria reformista ou teoria marxista, que dizia o quê? Eles defendiam, gente, que, ao contrário dos neomalthusianos e do que os malthusianos falavam, tá? Então, essa teoria vai ser totalmente contra as outras duas. Eles diziam que a pobreza, a miséria, né? Eles consideravam a própria miséria como sendo responsável pelo crescimento da população, né? Os neomalthusianos. Então, vamos ver o que os marxistas defendiam. Eles defendiam a necessidade de reformas socioeconômicas para melhorar o padrão de vida da população. Isso é que ia fazer com que a população melhorasse de vida, né? E não controlar a população, tá? Melhorar a distribuição de renda e de alimentos. Então, para a teoria marxista ou teoria reformista, a culpa da fome, né, que eu falei lá naquele primeiro tópico, quando eu falei para vocês, a culpa da fome não é da produção de alimentos, e sim da distribuição de alimentos. Enquanto muitos países produzem muitos alimentos, mas também jogam fora muitos alimentos, outros países passam fome. Ao mesmo tempo que a gente tem países que produzem muitos alimentos, a gente tem uma má distribuição de alimentos e de renda dentro da população, tanto dos países quanto mundial mesmo. Então, isso, a desigualdade socioeconômica, é que é o real motivo da pobreza, e não, né, a quantidade de filhos, tá? O aumento da escolaridade, né? As pessoas que têm maior escolaridade, elas vão conseguir planejar melhor a sua vida, planejar melhor a sua vida, enfim, né? Então, por exemplo, quando você estuda mais, você vai, primeiro, não diria perder mais tempo nos seus estudos, mas você vai dedicar mais tempo aos seus estudos. Isso vai fazer com que você planeje ter filhos um pouco mais tarde, né? Isso de uma forma, né, mais geral, né? É lógico que casos específicos, obviamente, acontecem, mas essa seria uma ideia do aumento da escolaridade, né? Que resultaria num planejamento familiar. Olha só, planejamento familiar, gente, é muito, muito, muito importante. Professor, o que é planejamento familiar? É quando uma família, né, um casal, independente da orientação sexual desse casal, o casal, ele começa a se planejar e vai falar, ó, vamos se casar agora, mas a gente vai se planejar para ter filhos só daqui a 10 anos. Porque primeiro a gente vai comprar um carro, depois comprar uma casa, a gente vai se formar, a gente vai conseguir empregos e salários melhores, e só depois de ter esses
esses salários melhores, enfim, essa questão, a gente vai começar a pensar nos filhos. Isso é planejamento familiar. Uma família que não tem planejamento familiar é aquela família que não planeja os seus filhos, né? A quantidade de filhos que vai ter, enfim. Professor, isso é certo ou errado? Não é certo nem errado, gente. A gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado. A gente está aqui para dizer como as coisas estão acontecendo. Então, a gente sabe que no Brasil, a gente tem, tanto hoje, muitas famílias que fazem planejamento familiar, mas também nós temos muitas famílias que não têm esse planejamento familiar, né? Então, isso é muito comum no nosso país, tá bom? E a diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo vai ocorrer a partir dessas coisinhas que a gente falou. Pode falar. Eu tinha um amigo que a tia dele planejou a vida toda, né? Aí ela se casou, teve um emprego melhor, comprou um carro. Aí na hora que ela queria ter filho, ela não podia mais ter. Pois é, mas isso são coisas que, infelizmente, acabam acontecendo, né? Mas a questão, o que ela fez foi justamente isso, né? Um planejamento. Isso dentro do planejamento é isso, né? Mas, por exemplo, meus pais, meu pai e minha mãe, quando eu nasci, eles tinham 21 anos de idade. Então, com 21 anos de idade, meu pai e minha mãe tiveram o primeiro filho, que sou eu. Hoje eu tenho 32 anos, né? Estou quase fazendo 33. E eu ainda não tenho nenhum filho. Isso quer dizer o quê? Que eu estou planejando minha vida. Eu só vou ter quando eu tiver e se eu quiser ter, quando eu planejar toda a minha vida, né? Tiver tudo com mais organizado e tudo mais. E é isso. O que a gente está falando é desse planejamento familiar que é muito importante para muitas famílias. É certo ou errado? A gente não pode falar que é certo nem que é errado. A gente só pode falar que isso realmente acontece, né? A gente pode perceber, gente, não sei se vocês repararam, mas quando eu estou dando aula presencial, é uma das primeiras coisas que eu falo quando eu dou esse conteúdo. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou dar o exemplo da minha família, tá? Meus avós, por exemplo, eles tinham, sei lá, 20, 30 irmãos, né? Era muito comum uma família que tinha 20, 15, né, irmãos. Já meus pais, por exemplo, minha mãe, junto com ela, né, foram 9 ao todo, né? Meu pai foram 4 com ele, né? Então, olha a quantidade de filhos. Já meu pai com minha mãe tiveram 3 filhos, né? E desses 3 filhos que nasceram, eu e meus 2 irmãos, tem eu que ainda não tem nenhum filho. Então, olha como é que... Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Então, olha como é que afunilou, né? A gente tem, se vocês olharem para a família de vocês, vocês vão reparar exatamente isso. Os avós de vocês têm muitos irmãos. Por isso que vocês têm os pais de vocês têm muitos tios. Os avós de vocês com certeza têm muito mais tios, né? E aí, quando vai diminuindo a idade, vocês vão vendo que a quantidade de irmãos vai diminuindo, né? Por quê? Por conta desse planejamento familiar que acabou acontecendo nos últimos anos. Aqui no Brasil, esse planejamento familiar, ele surge principalmente na década de 70, né? Começa mais ou menos 60, 70, 80 já está mais forte, tá? Então, no Brasil, nessas décadas, isso começa a ficar muito forte, tá? Então, por isso que a gente vai começar a perceber que pessoas que nasceram antes disso têm muito mais irmãos, né? E tem a teoria ecomalthusiana. Eco, gente, toda vez que vocês ouvirem esse termo eco, ele está muito ligado a meio ambiente, né? A questão ambiental. Então, ecomalthusiana vai ser uma teoria, olha só, a tese central dessa teoria, que já é a nossa quarta teoria, tá? A tese central dessa teoria relaciona diretamente o crescimento populacional com a degradação do meio ambiente. Então, essa teoria vai dizer, basicamente, gente, que quanto mais gente no planeta, maior o impacto no meio ambiente.
Então, quanto mais a gente tiver população, mais alimento a gente vai ter que produzir, mas também mais lixo a gente vai produzir. Isso tanto em países ricos quanto em países pobres, mas a situação, com certeza, nos países periféricos ou países pobres é bem mais preocupante, como o Brasil. Só a gente vê os lixões a céu aberto, os lixos sendo jogados no meio da rua, né? Isso nos países mais desenvolvidos, isso é muito controlado, né? A gente tem um controle, uma questão educacional um pouco mais rigorosa, né? Em questão a isso. Então, isso é muito, muito importante a gente notar, tá? Então, a gente tem essas 4 teorias que eu preciso que vocês saibam. Malthusiana, neomalthusiana, reformista, que é a mesma coisa que marxista, e teoria ecomalthusiana. São 4 teorias que vocês precisam saber. Eu vou deixar esse slide. Na verdade, esse slide já está para vocês desde a semana anterior, há 2 semanas atrás. Mas eu vou postar esse slide de novo para quem ainda não tem, tá? Não se preocupa, não. E também vou postar um texto com essas informações para vocês poderem estudar de uma forma melhor. Tranquilo? Não se preocupa. Gente, alguma dúvida? Não. Não, vocês estão caladinhos, é porque às vezes eu acho que a internet caiu. Mas beleza. Então, vamos lá. Olha aqui tem um esqueminha mostrando mais ou menos a questão da teoria ecomalthusiana. Então, a gente tem o meio ambiente e a explosão demográfica. No meio ambiente, a gente tem a preservação dos ecossistemas, desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas e ocupação racional dos recursos, dos territórios, né? E a explosão demográfica, ela vai gerar desmatamento, poluição, desperdício de água, né? Caça predatória, comercialização e extinção dos nossos animais, das nossas plantas. Então, o que a teoria ecomalthusiana diz é que a gente precisa de um equilíbrio, porque se tiver uma explosão demográfica muito grande, isso vai atingir diretamente o meio ambiente. Então, o meio ambiente e a população, elas precisam se manter em equilíbrio, tá? Essa seria a ideia da teoria ecomalthusiana, tá? E aí, gente, vem uma coisa muito interessante, que é o que a gente mais utiliza hoje na geografia, que é o termo transição demográfica, tá? Em que todos os países, eles passam por esse processo em algum momento. Alguns já passaram, outros estão passando agora, outros ainda vão passar. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um gráfico, né? Essa linha significa quantidade de habitantes, ó, quantidade de habitantes, e aqui o tempo, né? A linha do tempo. Isso na matemática a gente usa esses gráficos, né, muito para poder representar algumas equações que vocês vão estudar ao longo da vida de vocês, tá? Então, ao longo do tempo, olha só, ao longo do tempo, a gente vai ver que a população ela vai variar. E ela vai variar da seguinte forma: vão ter 3 fases, a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Na fase 1 é a pré-transição, onde a taxa de natalidade, que é a linha vermelha, e a taxa de mortalidade, que é a linha azul, elas vão estar constantes. Gente, quando eu falo constante, eu estou dizendo que elas estão, basicamente, ela não se mexe, ela não vai nem para cima e nem para baixo. Ela se mantém constante durante muito tempo ou a maior parte do período. No finalzinho da primeira parte, a gente vai notar que a mortalidade vai começar a cair de uma forma muito grande para a segunda fase. Isso a gente pode notar que o Brasil já passou por essa fase. Por exemplo, o Brasil teve uma queda da mortalidade muito grande quando a nossa
medicina começou a melhorar, quando a nossa qualidade de vida começou a melhorar, quando o saneamento básico começou a surgir na maioria das cidades, né? A população começou a ser vacinada, então a gente tem a queda da mortalidade na segunda fase. E a taxa de natalidade, ela continua constante, ó. Ela continua constante. Tá vendo? A taxa de mortalidade cai e a taxa de natalidade se mantém constante. Se vocês perceberem, é nesse momento que essa linha tracejada começa a aumentar, que é o crescimento vegetativo da população. O que é crescimento vegetativo, professor? É quando a gente tem a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se a taxa de mortalidade está caindo, a nossa população começa a aumentar o número. Como assim, professor? Dá um exemplo. Digamos que a taxa de natalidade... Porque sem a morte, pessoas começam a nascer, porque não vai diminuir, né? Não vai diminuir. Isso. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha, digamos que nasciam, sei lá, 2.000 pessoas. E aqui morriam 900 pessoas. Tá? Na primeira fase. Opa, corta um zero, gente. Não existe esse zero, não. 900. Então, nascia taxa de natalidade 2.000, morria 900 pessoas. Só que aí a taxa de mortalidade caiu para 100. E a taxa de natalidade continuou constante, continuou em 2.000. Ora, se a taxa de mortalidade caiu, é porque as pessoas deixaram de morrer. Então, a população ela começa a aumentar nesse período da segunda fase. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim. Sim. No caso, desses 2.000, tinha 1% que morria, mas ainda sobrava uma boa porcentagem para continuar crescendo a população. Isso, exatamente. Tá? E aí, gente, na terceira fase, o que vai acontecer é um declínio, ou seja, a taxa de natalidade também vai cair. Professor, por que a taxa de natalidade vai cair? É justamente onde entra o planejamento familiar. Essa fase que a gente falou que o Brasil passou de queda da natalidade, em que a gente tinha muita gente nas famílias, e agora a gente tem pouca gente nas famílias. E esse fenômeno, o Brasil também já passou pela terceira fase, ou está passando, né? Pela terceira fase, né? Que é o de declínio da taxa de natalidade, porque a taxa de mortalidade nossa já caiu lá nos anos 60, 70 e 80. Tá? Então, isso começou a acontecer já há alguns anos e a gente está no finalzinho desse período aqui, porque a gente está caminhando para a quarta fase, que é a fase de estabilização da população, em que a taxa de natalidade e mortalidade aqui, ó, vão se manter constantes, só que num número muito baixo. Então, é isso que vai começar a acontecer. Gente, eu não estou vendo o chat. Quem está perguntando aí, por favor? Alguém fala para mim? Quase ninguém. Não? Então tá. Mas deu para entender essa transição, gente, agora que o Brasil passou? Ó, a taxa de natalidade diminuiu e agora segue constante junto com a taxa de mortalidade, ó. Elas seguem basicamente no mesmo número. Tá? Professor, Oi. das datas que o senhor falou, desde lá as pessoas passaram a ter menos filhos? Sim, com o tempo, a gente nota que a partir de 1960, 70, 80, a população começa a ter menos filhos a partir dessas datas. Que é esse período aqui, ó. Que é esse período de desaceleração, que é o finalzinho desse período e o começo desse.
que seria mais ou menos a década de 70 no Brasil, tá? O Brasil está mais ou menos aqui na década de 70. E o Brasil está aqui em 2021, ó. Teve um professor, eu não lembro qual foi, ou foi professora, que ela colocou na atividade dela uma imagem falando, tipo, 1900 e tanto, uma mãe, ela tinha por volta de uns 10 filhos. Aí, 2004, Deixa eu hoje em perder dia, três, né? Isso, isso. E isso é uma coisa que a gente sabe na nossa prática. Na família de vocês tem exatamente isso, sim ou não? Sim, Né? minha avó teve 10 filhos, minha mãe teve dois, na família do meu pai, minha avó teve quatro. Tá vendo? Diminuiu, diminuiu. É lógico A minha que avó teve a minha avó teve um monte que eu não sei nem quantos tios eu tenho, pra ser bem sincera. O pois meu é. pai tem tanto filho, minha mãe tem 4 filhos, 5 comigo, juntando com os do meu pai é 9 comigo. Uhum. E meus 2 irmãos, tipo, cada um tem um filho só. Pois é. Terminou aí a geração da nossa. Tá vendo? Então, diminuiu, né, a quantidade de filhos por família, né? Então, é isso, gente. É isso que a demografia estuda, como a nossa população está se comportando diante de tudo que a gente está vivendo, né? Quando passar o período do Covid, infelizmente, a gente vai notar um índice de morte muito grande, que só vai poder ser estudado um pouco mais, né, daqui a alguns anos. Mas agora a gente tem uns gráficos que passa todo dia no jornal para gente, né? E infelizmente isso são números só da Covid. Imagina das outras mortes, né? Então é uma coisa que a gente vai poder analisar um pouco mais para frente, tá bom? Olha só, o crescimento populacional mundial. Em 1804, o mundo tinha 1 bilhão de pessoas. 1927, 2 bilhões. 1959, 3 bilhões. 1974, 4 bilhões. 1987, um ano antes de eu nascer, 5 bilhões. 1999, 6 bilhões. 2011, 7 bilhões. E a estimativa é que em 2050 a população chegue a 19 bilhões de pessoas. Gente, é muita gente, vocês não têm noção. Se o mundo hoje está com 7 bilhões de pessoas, quase chegando nos 8 bilhões de pessoas, imagina 19 bilhões. É muita gente, tá? Então, esse crescimento, o que a gente pode notar com o passar do tempo? Que cada vez mais rápido a população está crescendo de forma mais rápida, né? Olha só quanto tempo demorou para completar 1 bilhão. E depois 2 bilhões. Depois 3. Depois 4. Aí depois de 4 para 5 demorou menos, ó. 6 e 7. E agora a gente está pertinho de 8. 2011 foi 7. 2022, provavelmente, a gente alcance 8 bilhões. 2022 ou 2023. Provavelmente a gente alcance esse número aqui. Tá? No A gente não já alcançou, não? 8 bilhões? A gente vai ver um site já já que vai mostrar um número pra gente, tá bom? E aí a gente vai ver quantas pessoas tem agora no mundo, tá bom? Olha no Brasil, 1872, a gente tinha 9,9 milhões de habitantes. Depois, em 1900, subiu para 17 milhões. Depois, em 1940, subiu para 40 milhões, tá, gente? Milhões. 1960, olha só, 1960 já tinha 70 milhões de pessoas. 1980 já tinha, ó, 119 milhões de habitantes. 1991, 146 milhões de habitantes. Anos 2000, 169. 2010, 190 milhões de habitantes. E 2021, a gente vai ver que a gente está em quase 214 milhões de habitantes. A gente vai ver o número exato já já no site, tá? Vou mostrar para vocês um site bem legal.
tá bom? Professor, tem gente te chamando no chat. Pode falar, gente, é porque eu não tô ouvindo. Alguém fala aí? Professor, eu acho que o Brasil ele tem muito mais que 190 milhões de pessoas. Tem 214 já. Tem quase errado que 200. aquilo ali era de 2010, então. 2010, exatamente, ó. 2010. Tá? Crescimento da população mundial, né? A gente pode perceber aqui a quantidade de gente. Então, ó, uma estimativa muito grande, ó, 2025, ó. 2025 a Professor? gente chega nos 8 bilhões de pessoas, por exemplo. Professor, Oi. a Tainara falou que pediu para o senhor repetir porque a internet dela caiu, aí ela não conseguiu escutar. O senhor falou. Eu não sei o que ela conseguiu escutar. O que ela não conseguiu escutar? Desde onde? Porque se for muita coisa, eu vou deixar gravado e ela assistir depois. Eu não sei, ela só falou que pediu para o senhor repetir. Repetir o quê, Thay? Fala aí pra mim. Eu não sei. Ela falou que ela vai assistir depois, então. Tá, então assiste depois, tá bom? E aí qualquer coisa, se você não entender, você me procura de novo que eu explico para vocês, tá? Uma coisa muito importante, gente, para a gente saber para a gente entender, rapidinho, essa a pirâmide etária, tá? Que a gente vai estudar a pirâmide etária. É uma pirâmide, como vocês podem ver aqui. De um lado ficam as mulheres e de outro lado os homens. Então, o que diz esse gráfico? A estrutura etária e sexual de uma representação É do gráfica... 9º ano, professor? Mas é o conteúdo nosso também, tá, gente? Se preocupa não. Se preocupa não. Porque do 7º até o 9º ano, todo mundo estuda a população, só que a gente estuda a população do Brasil, 9º ano estuda a população da Europa e da Ásia, por exemplo. Tá? Então, esse PowerPoint serve para as duas turmas, entendeu? A estrutura etária e sexual de uma representação gráfica pode ser representada, então, por esse gráfico aqui, tá? Que representa desse lado as mulheres e desse lado os homens. A gente vai ver como isso acontece, tá? E aí a gente vai notar, gente, uma evolução, tá? Uma evolução. Ou seja, quanto mais próximo, presta atenção aqui todo mundo, quanto mais próximo da base, que é essa parte aqui do chão da pirâmide, essa aqui é a galera que nasce. Então, isso aqui representa a taxa de natalidade de toda a população. E quanto mais próximo do pico, ou seja, de cima, mais velha é a população. Então, aqui a gente tem 0 anos de idade. Aqui a gente tem, por exemplo, 100 anos de idade. Tá? Então, esse gráfico, ele representa, gente, a quantidade de gente que tem a cada idade. Então, 0 anos, 1 ano de idade, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, até completar 100 anos de idade. Tá? Então, a gente divide essa, que a gente chama de pirâmide etária. Pirâmide etária, pirâmide de idade. Pirâmide etária, pirâmide de idade, tá? Então, a gente vai notar aqui os jovens, aqui os adultos e aqui os idosos, tá? Então, jovens vão até 19 anos, tá? O gráfico está mostrando até os 15, mas, na verdade, os gráficos podem mostrar até os 19 anos de idade. É a idade dos jovens, até 19 anos de idade. 19 até 65, a gente tem os adultos, né? E depois dos adultos, a gente tem os idosos. E aí a gente vai notar que, com o passar do tempo, a parte dos adultos vai aumentando. Isso E tem Oi? Pode falar. estágios aí, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Uhum. O estacionário. Os dois primeiros são expansivos. É porque é como se fosse assim.
a gente vai aliar esse gráfico àquela tabela que a gente viu antes, né? Que mostrava o crescimento da população. E aí, a gente vai notar que, com o passar do tempo, como a taxa de mortalidade vai diminuindo, a quantidade de gente, ó, vai aumentando. Tá vendo? A quantidade de gente vai aumentando. Olha só, quanto mais a qualidade de vida da população ela melhora, a nossa população aumenta a quantidade de pessoas com idades superiores, com idades mais velhas. Tanto é que, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas, inclusive, quando se falava de Covid no começo, né, da pandemia, se falava muito na preocupação da Europa, porque a preocupação da Europa é muito idosa. Tem muitos idosos na Europa. Por quê? Porque a quantidade de gente que está nessa fase aqui é muito grande. Por isso que muitos idosos morreram na Europa por conta da grande quantidade de idosos aqui nessa fase. Então, a Europa, por exemplo, tem um gráfico parecido com isso. O Brasil tem um gráfico que está caminhando desse gráfico, desse estágio 2, para o estágio 3. Na década de 70, 60, o nosso gráfico do Brasil era exatamente esse, né? Esse aqui. A gente vai ver outros exemplos aqui, ó. Qual a forma da estrutura etária e sexual de um determinado país está associada ao grau de desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Então, gente, quanto maior o grau de desenvolvimento de um país, maior a quantidade de gente nessa fase aqui, ó, dos adultos e também dos idosos. Tá? Então, quanto melhor a qualidade de vida, mais gente a gente vai ter nesse meio e nesse final. E quanto mais pobre o país, a gente vai notar que essa base, olha aqui, ó, se vocês repararem esse gráfico aqui, vou até aumentar para vocês. Olha só, ele mostra que por idade, ó, de 0 a 4 anos, de 5 até 9, de 10 até 14, até 80, 90, 100 anos. Tá? De um lado, a gente tem a quantidade de pessoas, né, de mulheres, de outro lado, a quantidade de homens. Né? A gente pode perceber isso aqui, ó, também. Né? De 0 a 4, de 10 a 14. Tá? Então, esse gráfico, por exemplo, é um gráfico muito parecido com o gráfico do Brasil. O do Brasil está mais ou menos desse jeito aqui. Tá? É parecido, ó, Brasil, 2005, Estados Unidos, anos 2000. É uma comparação, né? O gráfico do Brasil está começando a ficar mais gordinho aonde? No meio, que é onde tem as pessoas, né, os adultos, né, de 19 até 50, 60 anos. Tá? Então, essa galera aqui está começando a aumentar essa população. Nos Estados Unidos, eles já são maioria, olha só. A população de 35 a 44 anos é a maior parte da população, ó. Tá vendo? Aqui a quantidade de gente. Tanto em homens quanto mulheres. Então, tem mais gente com 40 anos de idade do que com 80, do que com 0 anos de idade, do que com 5, né? Legal esse gráfico, né, gente? A gente chama de pirâmide etária. Olha só um exemplo. Países pobres têm um gráfico desse jeito, ou seja, muita gente nascendo, mas também muita gente morrendo. É aquele primeiro estágio lá daquele gráfico que eu mostrei para vocês. Muita gente nascendo, mas também muita gente morrendo. Por isso que o número de nascidos aqui é muito alto. Tá? E aí as pessoas, como a taxa de mortalidade também é muito alta, as pessoas não conseguem se manter vivas. Então, a cada idade vai diminuindo a quantidade de população, né? A quantidade populacional. O Brasil está exatamente nesse gráfico aqui, em que a taxa de natalidade já diminuiu, olha só, 0 anos de idade. Diminuiu, está pequena. Agora a gente tem uma idade de jovens e adultos, ó,
que está maior. Então, a nossa população é maior nessa idade, né? E a população idosa está começando a aumentar, isso é muito bom, né? Olha nos países ricos, né? Países desenvolvidos, países ricos ou países desenvolvidos. Olha só, pouquinha gente nascendo, né? Aí os jovens são, né, uma quantidade menor também. Só que olha os adultos, a quantidade muito grande. Olha a quantidade de gente entre 40 Tem mais e idosos. entre 40 e 60 anos tem muito mais gente, né, gente? Olha só. Muito mais gente, né? Olha só a quantidade de idosos, né? Às vezes tem mais idosos nos países ricos do que gente nascendo, né? Tem alguns países que isso realmente acontece, né? Tem mais idosos, mais pessoas velhinhas do que pessoas nascendo. Por quê? Planejamento familiar, né? Planejamento familiar. As pessoas não querem ter filhos, né? Com 20, com 30 anos, elas querem esperar um pouco mais tarde para terem seus filhos. Isso nos países ricos, tá? Então, a gente está no processo de transição. O Brasil está no meio, né? O Brasil está aqui. Já foi aqui, professor? O Brasil já teve uma pirâmide dessa? Já. O Brasil pode chegar numa pirâmide dessa? Não sei, aí a gente tem que esperar os estudos e esperar muitos anos, obviamente, né? Para ver se a gente vai caminhar para esse tipo de pirâmide, mas a ideia é que os países, quanto mais desenvolvidos eles vão se tornando, né? A gente vai vendo esses fenômenos aqui. Ok? Tranquilo? Sim. Sim? Essas migrações eu já falei para vocês, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa importante aqui. Sobre população, olha só, vou pincelar bem rápido aqui para vocês, tá? Sobre população. Então, a gente tem aqui uma quantidade. Ixi, não dá para arriscar, né? Ai, que pena. Só laser. Então, olha só, a gente tem várias etnias que compõem a população brasileira. Os brancos, que são os europeus, os negros, né, que vieram da África, e a indígena. Então, a gente chama do Brasil hoje o país miscigenado, que tem a mistura dessas três principais etnias aqui, ok? Brasil, a população é composta por gente branca, né? Essa população que se diz branco, né? É uma autodenominação, as pessoas podem se denominar brancas. Negros, essa quantidade, né? Indígenas, infelizmente, muito pouco. Amarela, né? E os pardos, grande quantidade. Então, se a gente somar a quantidade de pardos com a quantidade de negros, a maior parte da população é de pardos e negros do que de outra população. Pardos, gente, entra na classificação de mistura, né? Mistura entre brancos, negros, índios e tal. Então, os pardos são exatamente essa mistura, né? Então, seria basicamente isso, tá? Aqui a gente tem a distribuição, né, dos negros por regiões brasileiras, tá? A gente vai ver isso mais para frente com um pouco mais de calma, tá? Brasil multiétnico. Quem está vendo PD3 está vendo exatamente isso agora, né? Multiculturalismo, né? Os meus alunos estão vendo exatamente isso. O multiculturalismo, né? A grande quantidade de mistura, né, que nós temos no nosso país. Então, isso a gente está vendo na disciplina de PD3, tá bom? Uma coisa bem legal que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é o crescimento vegetativo, né? O que é crescimento vegetativo? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. É a continha que eu falei para vocês, né? Década de 50 e 70, elevado crescimento vegetativo, então o Brasil começa a crescer a sua população, principalmente nesse período. E pós da década de 80, a transição demográfica, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, tá?
A taxa de natalidade, mortalidade, mostrando aqui para vocês, né, como ela vem diminuindo a taxa de natalidade e mortalidade, né? Isso a gente já viu. Aqui, ó, os números do Brasil, né, com os anos, isso a gente também já viu no slide anterior. A população urbana e população rural. Gente, aqui a gente tem, ó, população urbana, né? Década de 60, 1960, pouca gente vivia nas cidades e muita gente vivia no meio rural. O que aconteceu de 1960 para 2010? Mudou completamente. Olha a quantidade de gente no campo, no meio rural, e olha a quantidade de gente morando nas cidades. Que fenômeno é esse que a gente chama isso? Êxodo rural, lembra disso? O êxodo rural fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades. Lembra disso? Então, isso foi o êxodo rural. Então, a gente tem, olha só, esse gráfico é perfeito para a gente entender isso. A quantidade de gente que vivia na cidade e a quantidade de gente que vivia no campo em 1960. Aí veio a máquina, veio a grande quantidade de gente indo para o campo, o desemprego e tudo mais, e as pessoas foram para a cidade. 2010, a gente tem isso. Pouca gente no campo e muita gente nas cidades. Tá? Beleza? E aí, consequência da urbanização, a gente tem, né, algumas consequências como poluição, né, favelas, a questão do tráfico, o trânsito caótico, a violência, a falta de moradia para todos. Então, os problemas urbanos hoje no Brasil são muitos, porque a maioria da população do Brasil mora nas cidades, né? Como a gente viu naquele gráfico anterior, tá bom? E olha só como fica a densidade demográfica. Ei, presta atenção aqui todo mundo. Ó, olha como é a densidade demográfica, como ela foi aumentando. Ó, quanto mais escuro, são as pessoas nas cidades, ó. A gente pode perceber que as pessoas estão cada vez mais morando na cidade. Olha como vai aumentando. Olha como aumenta. Eita, olha só. Principalmente aonde, gente? No litoral. A maior parte da população brasileira encontra-se localizada onde, gente? Morando no litoral. Olha só. Eu lembro que o senhor mostrou um gráfico, eu não lembro se era da China ou era do Japão, era a mesma. Da China. Da China. Isso, é da China. Que a maioria da população lá morava no litoral. E olha só do Brasil. Olha quantas pessoas moram no litoral e quantas pessoas moram no interior do Brasil. Pouquíssimas. Né? Tirando aqui Goiânia, Brasília, as capitais daqui, né? Campo Grande, Cuiabá, Manaus, né? Rio Branco, no Acre, Boa Vista. Mas, ó, de Macapá até Porto Alegre, né? Que são as principais capitais do Brasil, ó. Estão todas aqui, ó. Por isso que a quantidade de gente, olha só, e aí foi mudando, né? Hoje a gente tem um gráfico um pouco mais concentrado, né? Muito mais concentrado no litoral, com um pouco mais de concentração no interior. Mas isso não quer dizer que não tenha mudado. A gente tem. Eu vi ali menos de 1, quer dizer 0, né? Quer dizer que tem lugares que não tem ninguém. Ou seja, é só floresta amazônica, por exemplo, é só plantação, né, de soja, por exemplo, né? Pode ser tudo isso. Era para ser, né? Professor, lá pra onde eu morava, quando eu tava vindo, né, a gente veio de barco. Aí, tipo, a gente tava passando e tal. Aí a galera ficou tudo na beira do barco porque elas tinham visto o tal do boto cor-de-rosa. Aí legal. quando a gente foi ver, porque ele tava pulando lá perto, e não sei se todo mundo conhece a lenda. Aí quando ele tava pulando lá perto, quando eu cheguei assim lá em cima do barco, né, pra olhar, tinha tanta casinha no meio no meio do nada mesmo. Que não tinha nem energia elétrica lá praticamente.
Aham. Era tanta casa no meio da floresta, assim, que eu fiquei até com arrepio na hora que eu passei. Meu Deus, como que o povo mora aí? Tem medo de É cobra, legal, não? né? Legal, né? É a população ribeirinha que a gente fala, né? Que é a população que vive na beira dos rios, lá É. na Amazônia, né? Você era de onde? Do Acre? Não, eu sou de Manaus. De Manaus, né? Então, a galera É porque eu achei que você fosse... Porque tem alguma aluno que veio do Acre também. Mas, enfim, exatamente isso. Lá, por conta da grande quantidade de rios, né? Tem muita população ribeirinha, né? A gente pode ver isso, passa isso direto no Professor, Globo Repórter também, né? Bem legal. Pode falar. o povo leva as lendas a sério lá. É porque essa é uma questão de cultura, né? É uma questão cultural, né? É, A porque gente. também quem ia querer encontrar com o Boto, pro Boto te levar pro fundo do mar pra dar um fim no teu couro e tu nunca mais aparecer em lugar nenhum. Ninguém ia querer encontrar com o Boto cor-de-rosa. Vamos lá, gente. Vamos lá. A gente conversa mais no final da aula, tá? Por causa da gravação, porque senão a gravação fica muito grande, tá bom? Vou continuar aqui. Tá. Ó, a distribuição etária da população, aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês, ó. 1991, o Brasil tinha esse gráfico, ó. A quantidade de gente. Aí, nos anos 2000, a população foi envelhecendo, ó. A população foi envelhecendo. 2010. Hoje, com certeza, a nossa população está bem mais velha, né? Aqui deve estar bem mais gordinho, digamos assim, né? Então, é isso. Quanto mais o tempo vai passando, o Brasil vai aumentando a expectativa de vida. Olha só, quantidade de idosos aqui, 2010. Bem maior do que aonde? 1991. Né? E a base mesmo de 1991 era muito grande de crianças. Sim, muito grande, né? Se a gente comparar 1991 com 2010, é muito grande, né? É uma diferença muito grande, tá certo? Agora eu só quero mostrar para vocês o site que eu fiquei de mostrar para vocês. Olha que legal. Se vocês digitarem exatamente isso aqui, ó, População Brasileira 2021, vocês vão achar esses dois primeiros sites. Vocês vão clicar nesses dois sites, tá? Ó, População Brasileira 2021. Olha só. A gente vai ter dados atuais, ó. Hoje o Brasil tem 214 milhões. Não era do mundo? Não, esse aqui eu tô vendo só do Brasil por enquanto, porque a gente está estudando o Brasil. Mas tem como ver do mundo também, é só vocês digitarem, tá bom? Eu vou fazer aqui só do Brasil. Mas se vocês quiserem fazer do mundo aí em casa, pode fazer, tá bom? Ó, 214 milhões de... Ó, vocês viram que mudou aqui na hora? Mudou agora. Aqui, ó, tá mudando em tempo real. As pessoas estão nascendo. Aqui, ó, mudou. Acabou de nascer gente. Então, esse site, aqui, ó, tá vendo que tá mudando? Ó, vocês estão vendo isso, sim ou não, gente? Ou é só eu? Eu tô vendo. Tá legal, né? Mudou, Então, tava no 7 agora mudou pro 8. pois é, Nossa, então... acabou de nascer uma criança, gente. Ó, acabou de morrer mais gente. Então, assim, esse gráfico mostra exatamente em tempo real a quantidade de gente que a gente tem no Brasil. Né? Olha O só. professor já mudou, tá no 10 agora, tava no 8. Exatamente. Então, ó, população atual hoje, 214 milhões de pessoas no Brasil. Masculina, 205 milhões. Feminina, 208 milhões. Nascidos só esse ano de 2021, 1 milhão 300... Eu tô vendo um número ali que não devia estar aumentando, né? Tá mudando ali, ó, já tá no 12. Mortes Eu tô esse ano, confiando esse aqui. não devia estar aumentando. Pois é, né? Vou criar mais um. Aí, ó, já aumentou aqui de novo, gente. Já aumentou, ó. Nascidos hoje, 5 mil pessoas nasceram hoje. Mortes esse ano, 523 mil, tá, gente? Isso pega todo tipo de morte, tá, gente? Não é só de uma doença ou de uma coisa, não. É todo tipo de morte. Morte só hoje, 2 mil. Então, ó, a nossa taxa de natalidade é essa. A nossa taxa de mortalidade é essa, tá? Migração líquida, então entrou mais gente do que saiu, tá? Crescimento populacional esse ano, então nossa população cresceu esse ano 786 mil, né? Só esse ano. Crescimento da população hoje, ó, 3.385. Então esses dados são muito legais,
né? E esse gráfico, ele é um site do IBGE que ele vai contando, ó. Tem a hora aqui e aí a gente vai ver, ó, que a população vai aumentando. Esse site, ele é diferente daquele, então por isso que os dados podem não bater, tá, gente? Então, ó, acabou de nascer mais uma pessoa. Nasceu alguém. Vamos ver se vai mudar de novo. Vamos lá. E aí? Ó, tá em 804. Ó, 805, já nasceu mais um. Nasceu uma criança aí. Nasceu Legal. alguém. Legal, né, Parabéns gente? pra mãe. Parabéns à família, né? Parabéns aos Parabéns pais. aí, galera. Então, Bom se vocês fim pra vocês. quiserem, gente, façam esse exercício em casa, né? De vocês verem. Mostra para a família de vocês, tá? Como é legal esses dois sites. E se vocês quiserem pesquisar da população mundial, é só digitar aqui, né? População Mundial 2021, que pode ser que vocês achem esses sites também. Eu vou interromper a gravação, senão vai ficar muito longa, tá bom? Se no Brasil tá